Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 11 de novembro, o nosso texto está em 2 dos Reis, capítulo de número 24. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para destruir, conforme a palavra que Yahvé falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado de Yahvé, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante de sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo Jerusalém de sangue inocente. Por isso Yahvé não o quis perdoar. Ora, os mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos de Yahvé, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, seus príncipes e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. Tirou dali todos os tesouros da casa de Yahvé e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo de Yahvé, como Yahvé tinha dito, e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os eunucos, os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros, ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra. A estes o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio deste, Matanias, que lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna. E fez o que era mal aos olhos de Yahvé, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira de Yahvé contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua face. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Hebreus, capítulo de número 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva,
que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refrigério em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Joel, o último capítulo de número 3 de Joel. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Lançaram a sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. Também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos de Fenícia? É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair sobre vós a vossa paga, sobre vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata, o meu ouro, as minhas coisas desejáveis e formosas, e metestes nos vossos templos. Vendestes os filhos de Judá, os filhos de Jerusalém, aos filhos dos gregos, para os apartar para longe de seus termos. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba e uma nação remota, porque Yahvé o disse. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Ó Yahvé, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia de Yahvé está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se ennegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E Yahvé bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas Yahvé será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será a santidade.
estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa de Yahvé, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque Yahvé habitará em Sião. Amém? Vimos os nossos textos no dia de hoje, então em 2 dos Reis, no capítulo 24, que aqui começa a se cumprir a palavra do Senhor quando ele disse lá, né? Você mostrou tudo o que você tem para o povo que veio da Babilônia, você apresentou tudo, então eis que vem dias em que a Babilônia vai levar tudo embora. E aqui essa profecia começa a se cumprir, né? E o texto diz que Deus não quis perdoar o pecado do povo porque havia sido derramado sangue inocente até encher Jerusalém. Então, o sangue clama. Lá em Gênesis 4, quando a gente vê a morte de Abel por Caim, a palavra fala: eu estou ouvindo o sangue do teu irmão clamando da profundeza da terra. Então o sangue inocente, ele clama diretamente aos ouvidos de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado nas nossas ações, para que aquilo que a gente faz ou fala, ou a maneira como a gente age, não venha matar sonhos inocentes, esperanças inocentes, corações inocentes, porque todo sangue inocente clama diante de Deus. E aqui em Hebreus, no capítulo 6, está dizendo que quem conhece a palavra, quem passou pelo caminho do arrependimento, quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se essa pessoa volta a praticar os mesmos erros, os mesmos enganos, o mesmo pecado, é como se ela estivesse crucificando Jesus outra vez. Cada vez que nós continuamos a errar naquelas mesmas coisas que fazíamos antigamente, novamente nós colocamos Jesus em sofrimento, em vergonha, em escândalo, tal como foi no dia da sua morte, né, de todo o seu calvário. Então que a gente tenha muito temor de Deus para não cometer pecados, porque isso traz dor a Jesus novamente. E aqui em Joel, no capítulo 3, Deus anuncia que vai haver restauração, porque Ele é o refúgio do seu povo. Ele próprio é a fonte de água viva que vai jorrar e vai alcançar a nação. Então, que nós possamos em todo tempo nos lembrar que as nossas fontes estão no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, Deus santo, justo, fiel, perfeito, amado, adorado, nós trazemos a nossa vida diante do Senhor, Pai, com o coração convicto de que as tuas palavras não vão passar sem que elas se cumpram em tudo aquilo que o Senhor disse. De tudo que o Senhor disse, Pai, tudo se cumprirá. Que nós possamos entender, ó Deus, que é exatamente por isso, que é porque a sua palavra se cumpre, que nós temos que viver hoje de acordo com esta palavra. E de acordo com esta palavra, cada vez que eu erro, cada vez que eu peco, eu novamente exponho Jesus à dor, ao pecado e à vergonha que ele viveu no Calvário. Que nós possamos beber desta fonte do Senhor que jorra e assim estarmos purificados e assim abandonarmos de uma vez por todas o pecado. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!